Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Alpinista, aula de número 9. Já está quase acabando o nosso programa de mentoria de 30 dias de evolução. Já começo a ver o topo, já começo a ver o lugar onde eu vou fixar a minha bandeira, onde eu vou fixar o alto, onde eu vou ver, vou deslumbrar, vou vislumbrar com a vista mais exuberante. Você está comigo nessa? Eu tenho visto todos os dias lá no nosso grupo, tenho compartilhado com vocês, tenho dado a mentoria, tenho sido guia de vocês, a nossa escalada, todos os dias, e estou muito feliz com o resultado. Muita gente conquistando, muita gente realizando, muita gente se movendo, muita gente realmente querendo escalar e querendo subir mais alto e deixando todo mundo para trás. Então estou muito feliz com todo esse sucesso do nosso programa Topo, das pessoas evoluindo, crescendo. E se você está aqui, você é um daqueles que realmente não desiste, é consistente, quer ter resultado. Não quer mais comer na mão de ninguém. Você realmente quer buscar cada vez mais fundo porque entendeu que o tesouro é sempre daqueles que cavam. Bora lá para nossa aula de número 9. Nossa aula de número 9 a gente vai falar sobre aprendizado, sobre viver o novo, sobre realmente buscar algo novo, sobre todos os dias ir dormir, emitir um atestado de óbito e morrer para o ser humano que deita ali e renascer, ressurgir de uma maneira nova. É todos os dias criar uma concepção de que todos os dias você deve acordar de uma maneira diferente. É absorver um novo aprendizado, um novo conhecimento, uma nova percepção. É criar e evoluir a partir da sua própria morte, vamos dizer assim. Nós somos o único ser que Deus presenteou com a capacidade praticamente de uma ressurreição. Todos os dias você dorme na esperança de que o seu lar irá te acordar, na esperança de que as 24 horas serão renovadas. E na grande maioria se você está aqui agora ouvindo é porque as suas horas foram renovadas. E o que você é capaz de fazer com essa renovação? Você acordou igual você era ontem ou você tem sido diferente hoje? Ou você tem melhorado, você tem mudado, você tem se apresentado diferente? Ontem é o mesmo Felipe, o mesmo Cláudio, a mesma Helena, a mesma Aline, o mesmo Paulo de ontem? Provavelmente, se você chegou até aqui, você dormiu ontem de um jeito e acordou de outro. Porque ontem você colocou um novo conhecimento, um novo aprendizado, uma nova maneira de criar, de viver e de estar aqui. Então parabéns para você que realmente todos os dias emite um atestado de óbito sobre você mesmo. Essa é a maneira de você evoluir. E não existe nada mais promissor que o conhecimento. E baseado nisso eu vou trazer um estudo científico de Paulo Montenegro que indica o índice científico brasileiro. Você pode até pesquisar no Google depois, dar um pause lá com uma outra tela e buscar isso. Que é a parte funcional onde se nós sabemos como seres humanos, como o povo brasileiro, identificar, perceber, criar e realmente somos alfabetizados. Na verdade, mais de 90% da população brasileira ela é analfabeta funcional. São pessoas que minimamente sabem fazer a composição, ou seja, olhar uma conta de água, de luz, uma bula de remédio. E olhe lá. Olha só o nível que nós estamos, o nível de educação que nós estamos, o nível de aprendizado e por que é tão importante estar buscando a todo momento. Dentro desse estudo de Paulo Montenegro, a gente percebe o analfabetismo funcional, das pessoas que não sabem interpretar problemas, que não conseguem fazer resultados simples. Esse estudo, com entrevistas domiciliares, atingiu milhares de indivíduos, em torno de 2.000 indivíduos, em vários lugares do Brasil, de 15 a 40 anos. Então foi feito um estudo que busca identificar por esse espectro, a ampliação de tudo isso ela é validada. Todos eles foram entrevistados com mais ou menos acima da quarta série, no mínimo, eles tinham pelo menos a quarta série. Então acima disso, no mínimo a quarta série para cima, de 15 a 40 anos e mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 entrevistados no Brasil todo, em cidades específicas. Só esse espectro já traz uma proporção fundamental para nós dentro desse estudo, de entender os níveis de proficiência e o quanto elas são funcionais ou disfuncionais. O nível 1 da pesquisa, ele traz o nível 1 como coisas do dia a dia, que as pessoas não conseguem interpretar, que elas têm uma certa dificuldade, mas ainda até que elas conseguem ir adaptando, ler uma bula de remédio, uma conta de luz, informações explícitas, elas conseguem. Abra esse computador, elas conseguem. Agora, se disser, entre na sala e resolva um diagnóstico online, você não mandou abrir o computador, nem ligar o computador, nem usar aquele computador, então provavelmente a pessoa não vai fazer, porque não está dito de maneira explícita
90% das pessoas, elas precisam de informações explícitas. Por isso que o óbvio é importante, por isso que às vezes na tua empresa o resultado não acontece porque você não trouxe as informações de maneira explícitas. Se não for explícito, ela não vai fazer. Elas têm dificuldade de analisar uma bula de remédio. Elas têm uma certa dificuldade de interpretar uma conta de luz e de água. Elas só conseguem ver o valor. Quantos aqui, se fosse pegar uma leitura de água e de luz, saberiam identificar todos os pontos que estão ali? Provavelmente quase nenhum. Quantos aqui conseguiriam identificar os próprios exames clínicos? Coletas de sangue, hemogramas, linfócitos, basófilos, plaquetas, se está dentro do nível ou não. A maior parte das pessoas no Brasil, elas não conseguem fazer isso. Mesmo com a referência. Acima de 10, menos de 10, entre 100 mil plaquetas a 400 mil plaquetas, você está no nível normal. Você não tem nenhum problema. Você não será diagnosticado com uma púrpura trombocitopênica, por exemplo, que está ligado à plaqueta, que é uma doença autoimune do sangue. Você só vai identificar se os teus valores de plaqueta forem diferentes disso e muito provavelmente inferiores a 100 mil. Como é possível que a maior parte das pessoas não conseguem analisar um exame de sangue? Se você tem os referenciais mínimos, onde você olha o teu resultado e percebe o referencial que está logo ao lado. A maior parte das pessoas não consegue. O nível 1 as pessoas conseguem só olhar coisas do dia a dia e informações explícitas. O nível 2 de conhecimento, que é um nível rudimentar, o primeiro é coisas do dia a dia. O segundo é o rudimentar. Vai anotando. Volta um pouquinho e começa a anotar agora. Um conhecimento rudimentar, que é aquele que consegue comparar e verificar e contextualizar alguns pequenos problemas ou situações. Um ônibus para ir para algum lugar, de que hora e até que hora você tem que tomar um remédio quando está escrito no papel. Terceiro nível é um letramento básico. Ela consegue elaborar problemas, soluções e até mesmo algumas perguntas, com algumas evidências. Ela analisa e até consegue estabelecer algumas tabelas e gráficos, mas nada além disso. É um exemplo que eu vou te dar. Eu vou voltar no 1, para poder te dar um exemplo melhor. Vamos lá, no nível 1, coisas do dia a dia. No estudo, foram apresentadas uma situação no seguinte sentido. Fulano, você deve tomar de 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas durante 7 dias. Essa era a recomendação. De 1 a 2 comprimidos, de 6 em 6 horas apenas durante 7 dias. Quando perguntavam para as pessoas por quantos dias no máximo você deve tomar esse remédio, as pessoas não conseguiam lembrar. Elas não conseguiam responder. Elas não sabiam mais responder. Por isso que mesmo você tendo a receita do médico, você vai na farmácia, tem a bula dentro do remédio e mesmo assim o farmacêutico vai lá e coloca um adesivo na caixa do teu medicamento. Não sei se na tua região faz isso, mas aqui faz. Coloca um adesivo na caixa e escreve na caixa como você deve tomar, posologia. Porque 90% das pessoas não conseguem compreender direito isso. Olha só o risco que nós temos, né? As pessoas não conseguem responder isso. Na pesquisa, apenas 10% conseguiu responder. Olha só a dificuldade. Na segunda pergunta, que é o nível rudimentar, né, que é o quanto elas são funcionais naquele exemplo, foi dito a seguinte questão. Ao dirigir na chuva, pode dar problemas com os pneus carecas. Pneus com estrias melhoram a aderência dos veículos e transmitem mais segurança. Esse era o enunciado. Aí na pesquisa era dado o enunciado, a pessoa lia e aí era feita uma pergunta para ela. E a pergunta era, para essa mesma afirmação, né, sobre os pneus. O que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança quando a pista está molhada? 52% das pessoas não conseguia responder isso. Que o fato do pneu ser careca reduz a segurança, que pneus com estria aumentam a segurança do veículo e a aderência na chuva em pista molhada. Elas não conseguiam responder aquilo que estava sendo perguntado. Mesmo que tivesse relação, elas não conseguiam. Isso é o modelo letramento rudimentar, quer dizer, o rudimentar, onde ela não consegue fazer análise daquilo que está sendo dito. Pneus carecas em dias de chuva transmitem mais segurança. A pergunta: o que faz com que pneus sem estrias dificultem a dirigibilidade? As pessoas não conseguem fazer uma composição de pensamentos, soluções e verificar o problema trazendo uma solução. Dizendo, pneus novos e em boas condições, dentro dos limites de segurança, sem estarem careca, são fatores fundamentais para a pilotagem, aderência e segurança de um veículo em situações de chuva. Você está fazendo uma análise sobre uma afirmação. Então, as pessoas no modelo de conhecimento nível 2, que é o rudimentar,
elas não conseguiram responder isso. Apenas 52% das pessoas conseguiram responder. No modelo 3, que é o modelo letramento básico, dentro do nível de consciência, o nível de proficiência que foi feito nesse estudo, as pessoas eram submetidas a um gráfico. Elas tinham que analisar um gráfico. Esse gráfico era um gráfico da influência do medicamento, do antibiótico, no combate a bactérias. E aí tinha um gráfico do ponto 0, tempo e número de comprimidos. Então, no estágio 0, determinado ser humano sem comprimido tinha um nível de bactérias muito alto. À medida com que ela começou a usar os comprimidos, aquele nível de bactéria que estava alto foi baixando. Então, nível 0, dia 0, nível de bactérias, de micro-organismos no organismo alto. Ela começou a tomar a medicação, as bactérias foram reduzindo. Então, elas viram, à medida com que o tempo, lá no gráfico, estava exposto, à medida com que o tempo e o uso da medicação foi aumentando, aquele nível de colônias de bactérias que o ser humano estava infectado foi reduzindo até que o ser humano fosse curado, o indivíduo fosse curado, através do uso do medicamento, tempo do medicamento versus redução das colônias de bactéria. É fato, você olhando ali, tá ali, você tem que olhar ali, dia 0, nível de bactéria 100%, dia 1, 75%, dia 3 a 5, 50%, dia 6 a 7, quase zerando. Então, é perceptível olhar aquilo dentro de um nível de letramento básico e conseguir perceber que o uso do medicamento conseguiu reduzir em 7 dias as colônias de bactéria naquele determinado indivíduo. Apenas olhando um gráfico, lá não tinha escrito nada. A pessoa tinha que olhar o gráfico e descrever o que ela estava percebendo sobre aquilo. 35% apenas das pessoas conseguiram resolver. Ou seja, 65% delas não conseguiram resolver. Elas não conseguiram descrever o que estava sendo explícito através daquele gráfico. No quarto nível de proficiência, a gente chama de proficiente mesmo, mas não é aquele que tem maestria ou que é um expert. É aquele que consegue avaliar e possui um certo domínio e consegue elaborar argumentos. Nesse caso, foi demonstrado um gráfico também de elevação da temperatura no mundo. Então foi colocado o índice, como era a temperatura 50 anos atrás e ao longo do tempo como está ficando essa temperatura, e em 2030, 2040, 2050 a temperatura subindo 4 graus centígrados. Então nesse estudo foi comprovado que a temperatura tinha um nível e ela foi subindo ao longo do tempo. E a perspectiva dessa manchete com esse gráfico era que em até 2050 a temperatura do mundo seja 4 graus mais alto. Então o que era para a pessoa dizer? Olhar aquilo e fazer suposições sobre o que estava sendo apresentado. Ela deveria dizer mais ou menos o que ela acreditava que iria acontecer. Então ela poderia dizer assim, olha, aqui esse gráfico apresenta que mais ou menos até 2050 nós teremos uma elevação da temperatura no mundo em 4 graus. E isso provavelmente se deve pela maneira com que nós cuidamos do meio ambiente, pela maneira que é usado os gases, que é usado a fumaça, ou seja, a deterioração do meio ambiente provavelmente está proporcionando isso. Ou ela poderia dizer assim, isso está acontecendo porque as pessoas saem mais de casa. Eu poderia dizer, as pessoas isso está acontecendo porque está sendo usado o maior número de carros a combustão. Enfim, era para ela fazer apenas uma suposição, uma conjuntura de argumentos, elaborando argumentos próprios sobre aquele determinado gráfico. Não precisava ser assertivo, porque na matéria não dizia o que era, os efeitos ou o que estava causando aquilo, mas sim era para a pessoa provocar argumentos novos para que aquilo fosse demonstrado. E aí quando a gente chega nesse nível, a gente percebe que apenas 25% das pessoas conseguiram ter resultado. Ou seja, 75% das pessoas não conseguiu responder nada. Não conseguiu fazer nenhuma suposição ou composição sobre aquilo. Elas não conseguiram. Ou seja, nós vivemos num mundo, no mundo aqui Brasil, na nossa localidade, a nossa regionalidade, onde a maior parte do brasileiro é um analfabeta funcional. Que tudo você tem que dizer nos mínimos detalhes de maneira mais simples, como se você falasse para uma criança de 5 anos, porque senão ela não entende. Você precisa entender assim, tudo que eu estou aprendendo hoje é útil para mim? Anota aí. Você está aprendendo as coisas fora das nossas aulas aqui. É útil o que você está aprendendo? O que você está buscando, você está entendendo ou não? O que você está buscando, você está entendendo? Ou você precisa conciliar com outros conhecimentos, com outras habilidades? Talvez até outras leituras.
eu tenho uma velocidade de leitura que é mais ou menos 30 páginas por hora. Determinados livros mais simples. Tem um livro que fala das história das emoções, que é um compilado com 3 livros. Esse livro eu tenho uma velocidade de leitura por hora de 7 a 9 páginas apenas. Por hora, 7 a 9 páginas. Enquanto num livro normal eu tenho uma velocidade de 30 páginas por hora. Em média. Mas não a velocidade de leitura dinâmica que eu não sei mais nem o que foi dito ali, ou o que foi escrito. É realmente uma leitura com um certo nível de aprendizagem mesmo, de anotações, de rabiscar o livro. Eu gosto muito de rabiscar o livro. Então você tem que pensar assim, isso que eu estou aprendendo, eu preciso aprender sozinho ou vou para um outro nível? Por exemplo, esse da História das Emoções é um livro que eu preciso ter um computador do lado para contextualizar com temas históricos sobre a história das emoções lá nos povos romanos, nos povos gregos que começam a declarar as emoções vividas. Então eu venho desde os povos da antiguidade. Então muitas vezes ele está relatando sobre o luto, sobre a emoção, sobre o desejo, que Aristóteles fala sobre Thanos, que é o desejo de fazer algo, e aí ele traz uma estrofe de uma composição ou de um artigo que é extremamente grande, mas ele coloca no livro em 4 linhas. E aí você precisa ir buscar toda a formalização de Aristóteles baseado naquilo para entender a composição sobre as emoções. Por isso aquele livro precisa de mais embasamento. Por isso da pergunta que eu te faço agora. O que você está buscando? Você está aprendendo ou você precisa colocar outras coisas junto? Você consegue evoluir com o que você está aprendendo hoje? Lembre-se que uma das nossas aulas, se não me engano, a aula de número 4, nós falávamos que algo que eu olho precisa gerar resultado. Aula 4 ou 5, se eu não me engano. Precisa ter ROI, precisa me fazer evoluir, crescer. O que você está aprendendo hoje te faz evoluir? Você precisa sair do automático e ir de maneira provocada, porque você precisa estar acostumado a estudar. O que muitas vezes é automático, é só estudar, mas nada te leva para um caminho. Você precisa entender, o que você estuda te leva a uma excelência que você precisa buscar ou não? Porque normalmente a excelência está em fazer algo único. A excelência não é algo que é apenas um talento, é algo que você faz todos os dias. A excelência está ligada a fazer de mais uma única coisa. A excelência é a arte de fazer de maneira consistente uma única coisa, até que você se torne realmente excelência. A trivialidade da excelência, ou seja, a simplicidade dela é fazer dessa maneira, é fazer todos os dias. Pega a vida de um atleta, fica chato. Vai filmar ele nadando, ele jogando futebol, ele treinando os pressupostos lá do futebol, que nem sei como é que é o nome, o princípio, enfim, não lembro agora, quando você está começando o futebol. Vai pegar qualquer atleta, um corredor, você vai ver que ele faz todos os dias da mesma forma, na mesma intensidade, da mesma maneira, até que ele vá para um próximo nível e depois ele vai repetir aquilo de novo em um nível maior. Então a trivialidade ou a simplicidade de ser excelente é estar em fazer uma única coisa de maneira consistente, todos os dias, todos os dias. O segundo nível para exercer uma excelência é levar a sério as regras e os objetivos da sua vida. Leve a sério os teus valores, leve a sério as regras que você vive, o descanso, a produtividade, o fazer algo. Faça com que as pessoas se orgulhem daquilo que você está fazendo. Mas leve a sério, não deixe de levar a sério. Isso reflete em admiração por parte das outras pessoas quando elas entenderem que realmente nada vai fazer você desviar do foco. É muito comum trabalhar até tarde, gravar aula até tarde. Numa das últimas vezes que eu estive gravando até tarde, eu entrei no carro para ir embora. E aí quando a gente estava chegando em casa, a minha esposa olhou para o lado e falou assim que me admirava por eu estar fazendo aquilo. Porque ela tinha olhado vários stories de amigos dela, de maridos de amigas delas, de pessoas muito próximas, as pessoas estavam curtindo a vida, enquanto eu estava gravando as aulas. Fazer ou ter excelência está ligado em levar a sério aquilo que você quer para a sua vida. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um prazo, eu defini uma data, eu fiz um acordo com a minha família e eu sei o que o dinheiro é para mim, que ele tem uma função. Lembra que nós vimos isso numa das aulas? E aí a partir disso a minha excelência está em ser consistente, em não desviar desse foco, a respeitar as minhas regras e principalmente valorizar os objetivos, que é onde eu quero chegar. Se toda hora eu tenho um grande objetivo, eu vou me perder no meio do caminho. Terceira maneira de você conquistar a excelência naquilo que você faz é ter atitude, é ter postura. Postura é uma maneira de você agir. O que vale na vida não é o que você faz nos melhores dias, eu já falei, é o que você faz nos teus piores, eu falei em uma das aulas. Se eu não me engano, acho que é a última aula, antes dessa.
Os melhores profissionais, os mais incríveis, os mais excelentes, eles encontram prazer na dificuldade. Eles encontram prazer em gravar várias aulas, eles encontram prazer em trabalhar aos finais de semana, eles encontram prazer a trabalhar mais, eles encontram prazer em entregar mais para a empresa que eles trabalham, eles encontram prazer em ser melhores maridos, melhores esposas, melhores profissionais, eles encontram prazer em treinar cada vez mais. Você vê um atleta de fisiculturismo, ele passa mal, ele vomita, ele volta a treinar. Porque os melhores, eles encontram prazer na dificuldade. Porque o foco não é o momento presente, mas é o lugar mais alto do pódio. Quando você vislumbra o lugar mais alto do pódio, nada te para, nada te incomoda, nada faz com que o teu potencial fraqueje, ou enfraqueça, né, vamos dizer assim. Faz sentido? Provavelmente faz, provavelmente você notou muita coisa. O que eu quero te fazer agora é um desafio provocativo para que você escreva nesse desafio, para que você realmente busque evoluir todos os dias, para que você realmente emita um atestado de óbito verdadeiro sobre você mesmo. A primeira pergunta é: o que você busca estudar? O que você quer se desenvolver hoje? Nós estávamos hoje mesmo, eu e o Gabriel, que está aqui, faz parte do marketing, faz parte desse projeto, a gente estava falando sobre aprender, né? E falando sobre vários cursos aqui, trocando figurinha e compartilhando. Eu quero ver esse curso, porque nesse curso eu vou aprender isso. Eu falava para ele, eu quero pegar esse curso, porque esse curso vai me fazer ter uma visão diferente. Então nós estávamos compartilhando o que nós desejamos estudar. Porque se eu não defino o que eu desejo estudar, eu não sei aonde aquilo vai me levar. E daí pode ser que eu esteja perdendo tempo, que a gente viu nas aulas passadas. Você está sem domínio do tempo, você não é o leão do seu tempo, você não está dominando ele. A segunda pergunta é: qual tipo de estudo e conhecimento está no seu planejamento? Tá, você quer crescer profissionalmente, beleza. Quer crescer em qual área? Qual é o movimento que você quer fazer para fixar a bandeira lá no alto da nossa escalada? Dentro desse movimento, quais são as áreas que você precisa se desenvolver? Está planejado isso ou não? Qual é a formação que você quer fazer nesse ano? Qual é o curso? Vou te dar um exemplo de novo da minha vida. Por que eu estou te dando um monte de exemplo da minha vida, dos meus negócios, das empresas que eu atuo, que eu ajudo? Porque isso é verdade. Não está escrito em um livro. Eu não vim aqui com um livro que eu li apresentar para vocês. São 15 anos. São milhões de resultados gerados. Milhares de vidas transformadas. São vários negócios. Então eu trago a minha vida. É skin the game, é pele em risco. Eu vivi aquilo. Eu não estou contando uma história que eu li. E aí a gente estava, junto com a minha esposa, de novo, definindo metas para o próximo ano, para esse ano. E aí apareceram algumas situações, onde ela disse: eu quero evoluir nessa área, eu quero nessa área, e está definido para esse ano. Quais são os conhecimentos e o planejamento que você vai fazer para evoluir nesse ano? Você já tomou a decisão com 2 meses. Você entrou no topo 2. Esperou passar o carnaval para ver se o bloco do Leva Eu te levaria para algum lugar. Não levou. Levou para preguiça, para moléstia, para o fracasso, para mediocridade. E agora você está tendo que correr 2 vezes mais rápido, porque tem gente que já fez muita coisa já há 30, 40 dias, 50 dias, talvez 60 dias atrás. Então, qual é o planejamento? Quais são as escaladas que você vai desejar escalar agora com planejamento para alcançar aquilo de maneira obcecada? Ser obstinado é não desviar daquilo que você quer. Ser bitolado é isso, é a bitola, é o tamanho, aquilo que eu quero. O trem entra naquela bitola. Ser bitolado não é ser um tapado. Ser bitolado é definir, é a medida dos trilhos de trem que o trem vai percorrer até chegar ao destino final. Agora, se você tem potencial e não tem ação, não adianta nada. Imagina uma Ferrari jogada no meio de um galpão velho. Não tem utilidade nenhuma, porque está jogada, não adianta nada. Potencial sem ação não serve para nada, é besteira, é bobeira. Tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala em realização, em sucesso, em evoluir, em crescer todos os dias, que é a garra. A garra eu chamo de paixão pelo longo prazo. Garra é olhar o ponto futuro. É o que eu quero daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Isso é garra. O lugar que eu tô hoje, essa câmera aqui na minha frente, eu falando para vocês, olhando no olho de vocês, praticando com vocês, é a garra que eu tive lá atrás dentro de uma borracharia. É a garra que eu tive lá atrás lavando carro. É a garra que eu tive lá atrás à frente de uma empresa, sendo vendedor, sendo mascate, trabalhando de pacoteiro, entregador de marmita. Eu tinha a garra pelo longo, a paixão pelo longo prazo que eu queria. Sendo líder depois, sendo gestor, tendo liderado mais de 700 pessoas diretamente comigo, mas eu tinha garra lá atrás. Aí eu chego até aqui hoje me entrega uma determinada realização do meu sonho. E a partir de agora eu tenho uma nova garra, que é a paixão pelo longo prazo baseado onde eu quero chegar.
que é o meu próximo sonho. Muitas vezes você quer um salvador da pátria e não existe. Você precisa estudar mais, ampliar a rotina, buscar a excelência em coisas óbvias. Você quer a excelência em coisas grandiosas. Eu quero a excelência com Freud, com Aristóteles, com Sêneca. Então eu preciso ter garra, e garra é paixão pelo longo prazo. É estudar mais, é buscar coisas nos lugares óbvios, é querer aprender com outras pessoas, não só em lugares sofisticados. A excelência, na grande maioria das vezes, não está em lugares sofisticados. A excelência ela tem a ver com a consistência. A parabenização pelo teu esforço tem mais efeito do que qualquer outra coisa. Você tem que parabenizar o esforço e não o resultado. Quando você parabeniza só o resultado, pode ser que as pessoas falhem, pode ser que você falhe. Se você parabeniza o teu filho só pela nota, você está parabenizando só a nota, mas você não parabenizou o esforço, então ele não vai repetir o esforço. Você precisa parabenizar-se pelo esforço. Você tem que, por exemplo, deu 10 aulas, trabalhou bastante, foi até mais tarde, exigiu mais de você mesmo, treinou mais do que era para treinar, treinou mais forte, colocou mais carga de peso. Você tem que se parabenizar pelo teu esforço. Adultos se parabenizam pelo esforço. Crianças e adolescentes se parabenizam pelo resultado. Você não é mais um adolescente. Adolescente que é mimado se parabeniza pelo resultado. Você tem que se parabenizar pelo teu esforço. Você tem que transformar dessa maneira. Você tem que movimentar os teus esforços. Quer perder peso? Começa com ações menores, provocando o teu esforço. Quer aprender a escrever melhor? Começa a ler, começa a escutar música, começa a escrever, põe no papel. Quer vender mais? Começa a visitar mais clientes, começa a ter coragem de enfrentar clientes grandes. Quer se posicionar na internet? Começa gravando os vídeos do jeito que for, mesmo que tirem sarro. Bloqueie, vai lá e restringe os parentes primeiro, para não ficarem tirando sarro. Agora, se você tiver coragem, você deixa para todo mundo e assume que você está evoluindo. Você precisa gerar esse tipo de provocação. Não busque um salvador da pátria. O salvador é você mesmo. Se parabenize pelo esforço que você tem.